A aula passada foi de vida privada e hoje a aula é de vida pública. Toda aula eu falo que eu sou carente e que eu quero a participação, mas hoje eu não vou pedir a participação de vocês porque eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu tenho para dizer. Hoje a aula vai ser sobre vida pública e eu vou falar para vocês tudo não, né, que tudo é muita coisa, mas eu vou falar as coisas que Jesus fez aqui na Terra, quando ele estava aqui presente em corpo conosco. Mas os slides que eu vou passar são apenas fotos. Vocês podem anotar, não tem nenhum problema, porque eu vou passar aqui as lições que eu tenho para passar. Porém, eu quero que vocês abram o coração para essa aula e prestem atenção. Agora, vocês estão comigo, sim ou não? Obrigado. Eu vou começar a aula lendo a primeira carta de São João. Vocês não precisam abrir. Essa aula eu vou usar muito da Bíblia, porque ela foi baseada nos 4 evangelhos. Porém, vocês não precisam abrir toda vez que eu for ler algo, porque eu vou ler realmente muita coisa. Porém, São João, na sua primeira carta, começa assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos olhos, e o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e a nós a temos visto e damos testemunho. João começa a sua carta falando isso, dando um testemunho de fé do que eles estão vivendo. Não só ele, mas todos os apóstolos viveram. E o que ele está falando aqui nesse começo de carta? Ele fala que o verbo da vida está entre eles, que eles têm visto e ouvido e tocado no verbo da vida. E quem que é o verbo da vida? O verbo é o próprio Deus. Jesus desceu e habitou entre nós. Então João está falando: nós temos visto, ouvido e tocado e aprendendo com o próprio Deus que veio e está no meio de nós. E nessa aula eu vou relatar milagres, parábolas, vou relatar muita coisa. Porém, eu não quero que vocês pensem que são coisas passadas. Porque o que acontece? Muita gente escuta as histórias de Jesus, escuta os milagres, pode pensar, já foi, os milagres aconteceram, beleza. Lá no passado, hoje não acontece mais nada, não tem mais nada, Jesus não age. Porém, o próprio Jesus nos fala o seguinte: quando ele morre e ressuscita, tem a ressurreição, ele chega para os seus discípulos e envia eles e fala: ide pelo mundo agora, batizai e pregai. E ele fala o seguinte: ensinai a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha, meu parceiro de aula aqui acabou de chegar. Palmas para o André. Vai escrever? Eu nem comecei. Não começou? Eu estou no primeiro versículo. Mas Jesus nos fala já aqui de antemão, e eu estou falando isso logo no começo, para vocês realmente estarem nessa aula e prestarem atenção e estarem de coração aberto, para vocês verem que as parábolas, que os milagres de Jesus, o que ele fez aqui nessa terra tem a nos ensinar. Porque Jesus é muito esperto, Jesus ele fez muitas coisas, e cada coisa que ele fez, a gente tira uma lição disso. Então, a gente vai começar, que é por que ele esperou até os 30 anos. A gente explicou que a maior parte da sua vida foi privada, certo? Eu dei aula com a Antonella de semana passada e a maior parte de sua vida foi privada. Ele ficou até os 30 anos vivendo só com seus pais. Mas ele viveu 3 anos de vida pública. Então, por que ele teve essa espera de até os 30 anos? André, por favor, acabou de chegar, vai explicar isso. Ele teve essa espera. Jesus ele esperou esses 30 anos, por quê? Para se preparar para a vida pública. Ele passou... Quantos anos ele viveu aqui na Terra? 33. 30 anos foi na vida privada com José e Maria. E os 3 anos foi de vida pública. Foi falando, foi pregando. E por que aconteceu isso? Porque ele quis mostrar também, além de se preparar para a vida pública, ele quis mostrar o quê? Que a nossa vida privada também é super importante. Não adianta você vir aqui e você querer evangelizar todo mundo e você querer ser o bonzão, o bambambam, mas o que acontece? Dentro de casa, você não reza. Dentro de casa, você não obedece seus pais. Então, Jesus ele quis nos dar um exemplo. Esse exemplo do quê? De viver uma vida privada, uma vida íntima, mas uma vida íntima de santidade. Porque também
os santos não são só os que fazem grandes obras, mas também aqueles que vivem em santidade na própria casa, na própria família. E um terceiro ponto é o que? Eu esqueci o que eu ia falar. No Antigo Testamento, tinha, como a gente sabe, Jesus, sua família era judeu. E eles viviam lá na época. E no Antigo Testamento o que acontecia? Para você ser considerado tipo uma pessoa que tem a capacidade de formação, de ensinar, de ser uma pessoa atuante assim, num cargo importante, eles consideravam 30 anos uma idade ali boa. Tipo, quando você atinge 30 anos, você pode ser mestre da lei, pode ser o que você quiser, ter um cargo top, assim, digamos, na sociedade. Então, isso é um outro motivo bastante importante do porquê que Jesus espera até os 30 anos. E só completando o que o Pribo acabou de falar, ele esperou até a fase adulta. Por quê? Porque a missão de Jesus era simples ou era complexa? Era simples ou complexa, minha gente? Vamos lá, responde. Complexa. No que eu estou falando complexa? Eu estou falando no sentido de ele não veio pregar a paz. Ele não é Jesus, ele não é o hippie, ele não é o paz e amor. Ele veio para quê? Ele veio para falar o seguinte, quem acreditar, quem me seguir, quem obedecer os 10 mandamentos vai ser salvo, quem não vai ser condenado. Ele falava palavras duras, ele falava verdades chocantes. E o que acontece? Se ele fosse uma criança de 12 anos, como ele foi perdido no tempo, vocês lembram dessa passagem, né? Foi perdido no tempo com 12 anos. Imagina, desde aquela época ele começa a pregar, e papapi, papapá. Ele ia conseguir pregar? Não. Por quê? Porque se mataram Jesus com 33 anos, imagina o que iam fazer com uma criança de 12, com um jovem de 16, ou com um jovem adulto de 20 anos. Vocês estão entendendo? Então, Jesus, ele planejou tudo o que ele ia fazer com os cuidados, pois ele sabia o que convinha e o que não convinha, o que era a hora certa e o que não era a hora certa. Então, por todos esses motivos, Jesus esperou esses 30 anos. Amém? Deu para entender? Sim. Bom, o que acontece? A primeira coisa que Jesus faz quando ele vai para a vida pública, quando ele faz os 30 anos, é o batismo. Quem sabe quem é esse cara aqui que está batizando Jesus? João Batista. Ele é o que de Jesus? Primo. Ele é filho de quem? Cada pergunta foi baixando o número de pessoas. Então vamos lá, vamos de novo. Quem é esse cara aqui que está batizando Jesus? João Batista. Ele é o que de Jesus? Filho. Ele é filho de quem? Santa Isabel. Santa Isabel foi a prima de Maria que, quando ela estava grávida, Isabel, Maria foi visitar. Lembram dessa passagem? Lembram dessa história? Boa. E aí, João Batista, ele vem para quê? Qual que é a função? Qual que é o projeto de João Batista? Ele vem preparar o caminho do Senhor. Na Bíblia, vai estar escrito que João Batista é aquele que clama no deserto, aquele que grita, que fala no deserto, preparai o caminho do Senhor. E por que ele tem que preparar esse caminho? Porque Jesus, que é Deus, ele vai vir do nada e vai converter um monte de pessoas do nada. Certo? Sim ou não? Então João Batista, ele tinha que ir falando, eu já vou te preparando, povo de Israel, eu já vou te preparando essas pessoas para quando Jesus viesse não fosse um baque total. E como que ele ia preparando? Além de pregar para o povo, ele batizava, certo? Ele batizava no rio chamado Rio Jordão, que ficava no meio do deserto. Ele fazia penitência, ele não comia direito, ele não tinha riqueza, o João Batista, e ele ficava batizando e pregando nesse rio. E aí o que acontece? Ele ficava batizando, só que não é um batismo assim como o nosso. Vocês vão ter uma aula sobre batismo mais pra frente, certo? Boa. Esse batismo aqui era um batismo simbólico. Vocês vão ver que o nosso batismo, ele é um pouco diferente desse, mas aqui ele simboliza a conversão, simboliza essa abertura para o novo. Quem é o novo? Jesus, certo? Que ia chegar. E aí, Jesus chegou para João Batista e o primo vai explicar. Jesus chega, vale lembrar também que João Batista não é sobrenome, então é Batista porque ele batizava os outros, assim como Jesus Cristo. Cristo não é um sobrenome. Mas ele chega e fala, preciso que você me batize e tal, tudo mais. E aí João Batista fala, não posso fazer isso, você é quem teria que me batizar, você é o próprio Deus. Mas ele fala, não, preciso que você me batize e tudo mais. E João Batista vai e batiza ele, e no momento que João Batista mergulha, Jesus nas águas, ele sai,
desce uma pomba do céu e pousa no ombro de Jesus. Nesse momento, uma voz sai do céu e fala: "Este é meu filho muito amado". Então, aqui é uma representação da Trindade no mesmo local. Jesus, Deus Filho, o Espírito Santo representado pela pomba e a voz sendo Deus Pai no céu. Então esse é muito bonito. E por que Jesus precisou ser batizado? Alguém sabe? Primeira pergunta, Jesus precisou ser batizado? Não. Por que não? Ele já era santo. Por que Jesus foi batizado? Foi? Por quê? Porque ele estava vivendo a vida de humano. Nossa, foi uma boa resposta. Parabéns. E além de estar vivendo uma vida de humano, ele está vivendo uma vida de humano para quem? É para ele mesmo ou é para a gente se espelhar nele? Pra gente se espelhar nele. Ou seja, ele, nesse momento, ele institui o batismo para que a gente possa olhar para Jesus e se inspirar nesse exemplo. Tem também, Jesus ele vai santificar as águas do batismo. Então, a partir desse momento, as águas elas são santificadas. E no momento que ela é santificada, aí sim, nosso batismo aqui que a gente joga água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é justamente essa água que Jesus santificou. Tá? Tá. Nossa, eu me perdi o que eu ia falar aqui. Mas, enfim, Jesus foi batizado e logo depois do batismo, quem lembra da aula de quaresma aí que eu dei com o Mauro, levanta o braço. Vê que legal, viu? Mas enfim, Jesus é batizado e logo após, como a gente disse, como meio de preparação para o ministério que ele estava se caminhando, ele é batizado e ele vai para o deserto ficar 40 dias jejuando, lá onde ele sofre as tentações, que se assemelha ao mesmo momento que a gente vive na nossa igreja. Porém, como todos nós sabemos, a vida de Jesus é marcada por ensinamentos, milagres e parábolas, e agora a gente vai começar a contar das... Só antes de... Volta o slide, por favor. Vamos falar do deserto. O deserto, para o cristão, o que é? Um lugar vazio, o que mais? Calor, o que mais? Bora, gente, no deserto há muita coisa. Oi? Fome. Boa, o que mais? Vamos falando. É o quê? Penitência. Boa. Penitência é quando você faz um sacrifício para você mesmo, é quando você deixa de fazer alguma coisa que você gosta, entendeu? Então, pro cristão, um deserto ele tem areia? Tem. O deserto tem dunas? Tem. Mas o principal, a simbologia qual que é? É a penitência. É esse momento quase como se fosse de luto, quase como se fosse de introspecção. E Jesus vai passar 40 dias no deserto, jejuando, o demônio vai tentar ele. Você falou das 3 tentações? O demônio vai tentar ele de 3 maneiras possíveis. A primeira maneira vai ser com o prazer carnal. Então o demônio chega e fala para Jesus: transforma essa pedra em um pedaço de pão. E aí Jesus fala assim: não, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o demônio vai lá e faz a segunda tentação. Ele fala o seguinte: se você se jogar de um penhasco, você não vai ter problema. Por quê? Porque seus anjos vão te resgatar, porque você é Deus. Isso mexe com o quê? Com orgulho, né? Você é Deus, seus anjos vão te salvar, não precisa se preocupar. Eu acho que ele também fala que é para as pessoas crerem nele, né? Que a pessoa lá embaixo, eu acho. Se eu não me engano. E aí Jesus ele fala o seguinte: não, por quê? Porque você não pode tentar o Deus. Ele fala pro demônio: para de tentar a Deus, para de querer ser melhor do que Deus. E a terceira tentação qual que foi? Foi da avareza. O que é avareza, pessoal? Vocês sabem? É a ganância, é o ter. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ouro, riqueza, eu quero... É quando você acumula muitas coisas, tá? E como foi? O demônio chega para Jesus e fala assim: todo o mundo, todos os reinos do mundo serão seus se você se ajoelhar diante de mim. E aí Jesus, ele fala assim: amarás somente o Senhor teu Deus. Então essas 3 tentações, com os pecados carnais, com a soberba e com a avareza, mostram que Jesus sofreu muito. Só que é só Jesus que está vivendo por esse período?
Não. Você mesmo está vivendo neste exato momento esse período. Nós mesmos estamos como cristãos, e é um negócio que eu sempre gosto de falar, o cristão ele segue a quem? Cristo. Se seguimos a Cristo, se Jesus passou na sua vida pelo deserto, nós vamos passar, e não é um deserto físico, é o deserto espiritual, é a penitência, é o luto, é a introspecção. E neste momento, se vocês na aula de quaresma não entenderam o que é esses 40 dias, eu quero que vocês entendam agora, ainda dá tempo. Faz a penitência, reza mais do que você estava rezando. Por quê? Porque a gente tem que se assemelhar a Cristo. Nesse momento, a gente está nesse momento de deserto, nesse período de deserto. E isso é muito importante que nós vivamos. Por quê? Para a preparação para a Páscoa. Amém? Bom, nossos slides não vão ter fotos, nenhum. Mas, como eu falei, eram só fotos, então não tinha nada de importante nos slides. Eram só umas imagens. O foco mesmo que a gente quer é que vocês prestem atenção no que a gente tem para dizer. Então, continuando, como eu falei, a vida é marcada por ensinamentos, milagres e parábolas, e a gente vai passar pelos milagres primeiro e o que a gente pode tirar deles. Alguém sabe onde é que foi o primeiro milagre de Jesus? Perfeito, boda de Caná. O que foi a boda de Caná? Era um casamento. Então, Jesus foi convidado juntamente com sua mãe e eles foram a um casamento. Durante a celebração, acontece a festa, chega Maria para Jesus e fala: olha, acabou o vinho. E aí? E aí Jesus olha com aquela cara de: e aí o quê? O que você quer que eu faça? Porque ele fala assim: compete a nós essa situação? Ainda não deu a minha hora. Ou seja, Jesus está falando: já apareci, já fui batizado, porém ainda não chegou a minha hora de começar a realizar as minhas obras. Enfim, foca aqui, deixa o slide aqui atrás. Mas ele fala: não compete a nós, ainda não chegou a minha hora. Só que Maria escuta isso, vira e fala aqui, pronto, perfeito. Vira e fala, olha para Jesus, vira para os servos que estavam lá no casamento e fala: fazei tudo o que ele vos disser. E vai embora, e sai. E aí Jesus olha com aquela cara e manda os servos buscarem talhas de água. Talhas, para quem não sabe, é tipo isso aqui. É tipo um barril bem grande, não um barril, é tipo um vaso bem grande. Cabe água bem bastante, assim. Padedel. Fala assim: pega 6 talhas de água e traz para mim, que aí deixa comigo. Trouxeram as talhas, Jesus vai, transforma a água em vinho, e aí vão servir o vinho no casamento. E aí esse vinho, consequentemente, chega ao mestre de cerimônias, e o mestre de cerimônias vai fazer um anúncio no casamento, um anúncio público, e fala: olha, normalmente, nos casamentos, primeiro se serve o vinho melhor, e depois o vinho pior, quando os convidados já estão mais embriagados. Mas vocês fizeram diferente, e vocês apresentaram o vinho pior antes, e o vinho melhor depois. Uma salva de palmas para esse milagre, que é muito bonito. Alguém prestou atenção o que o primo falou que tinha acabado no casamento? O que é que acabou no casamento? Para os judeus, o vinho ele tem um papel, uma simbologia muito importante. O que representa o vinho? Alguém sabe? O vinho, para os judeus, para aquela época, simbolizava a alegria, simbolizava a vida. Então, quando no casamento acabou o vinho, significa que acabou a alegria, que acabou a vida, que acabou tudo aquilo que faz se tornar o casamento bonito, a vida desse casal é produtiva. Então, só uma coisa: tudo que vocês vão ver na Bíblia, tudo que vocês vão ver o padre falando lá em cima, a gente falando, não é só a história distante. Ah não, porque Jesus passou aqui, ele fez milagre ali, ele falou uma penca de coisa aqui. Não é isso. Tudo que Jesus fez foi para mim e para você. Nada que está na Bíblia é desnecessário, ou seja, tudo tem um significado, tudo tem um sentido para a nossa vida. Qual que é o sentido aqui? Qual que é a analogia? Qual que é a metáfora? Jesus, ele realmente transformou a água em vinho. Por quê? Porque quem que pegou a água? Foi Jesus que foi encher as bacias de água? Sim ou não? Quem foi? Os servos. E quem são os servos de Jesus? Somos nós. Jesus, para fazer os milagres, para dar as graças, dar as bênçãos, ele precisa de nós.
Não porque ele realmente necessita, mas porque ele quer que a gente participe com ele. Porque é muito fácil você estar lá, aqui, mãozinha assim, dia inteiro, deitadão, falar assim, Senhor, eu quero que chocolate caia do céu. É muito fácil fazer isso. Mas e você? O que você está fazendo para lutar? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para o vinho não acabar, para a alegria da nossa vida, para a nossa vida não acabar? Jesus, ele pede a nossa participação. Não adianta a gente ficar esperando que Jesus faça tudo. Vocês estão entendendo o porquê que esse é o primeiro milagre? A importância desse primeiro milagre? O vinho, a alegria, acabou. Jesus, ele poderia pegar vinho do nada? Sim ou não? Poderia, ele é Deus. Ele faz os milagres. Mas ele escolhe o quê? Ele escolhe você. Ele fala assim, eu consigo, mas eu vou escolher você. Vou escolher você. Para você se mexer, para você me provar que você está interessado em voltar com alegria, em mudar de vida. Amém? Porém, Jesus descobriu que acabou o vinho sozinho. Quem que chegou para ele? Quem? Fala mais alto que ela merece. Então, o que esse milagre nos mostra também? A questão da intercessão de Maria, que a gente comenta bastante, é a questão da intercessão de Maria. Por quê? Mais pra frente vocês vão ter uma aula de Maria e vocês vão entender melhor. Mas Maria é nossa mãe. Maria é uma mãe para todos nós, católicos. Então a gente tem que ter ela como mãe. Por quê? O que acontece? Acabou o vinho no casamento. E ela, não foi alguém que chegou e falou, Maria, acabou o vinho. Ela tem aquele olhar de mãe, que mãe sabe quando está faltando algo no filho, quando o filho chega... está triste, quando chega cansado em casa, aconteceu alguma coisa, a mãe sabe. Então, ela olha, vê a situação do casamento e percebe que acabou o vinho e vai comunicar a Jesus. Jesus, como o André falou, ele pede a nossa participação, ele também permite a intercessão dos santos e de sua Santa Mãe. E ela chega e traz a oração, ela chega e traz a oração de que acabou o vinho até Jesus, porque as bodas de Caná representam muito bem, igual o André falou, como funciona uma oração. Então não adianta nada eu querer vir aqui e falar, nossa, eu quero dar uma aula no Crisma, quero que a aula seja assim, 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 e eu rezo, Deus, quero que a aula seja assim, e acabou. Passa uma semana, não estudei nada da aula, eu vou chegar aqui, vou olhar para vocês, vou ficar parado, porque eu não estudei e não sei de nada. Vai chegar atrasado, né? Vai chegar atrasado, e é isso. Porque Jesus, ele quer a nossa participação. Ele quer que a gente faça as coisas. Então, quero dar uma boa aula aqui, quero conseguir explicar bem o que eu tenho a dizer, quero transmitir o que eu quero, vou estudar. Quero, por exemplo, ir bem numa prova, vou estudar para a prova. Para qualquer coisa. Quero um emprego, vou em busca do emprego. A gente tem que pedir, claro que a gente tem que pedir. Porém, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque... a gente não transforma água em vinho. A gente pode trazer 80 talhas de água, mas essas águas não vão se transformar em vinho. Quem transforma em vinho é Jesus. É Ele quem faz o milagre. Porém, eu preciso primeiro levar as talhas. Só que a minha prece, ela chega ao ouvido de Jesus como? Através de sua mãe. Por quê? Maria chega a Jesus e fala, olha, acabou o vinho. E Jesus olha para ela e fala, mas não compete a mim, não chegou a minha hora ainda. A gente não vou fazer nada. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo esse problema aí. O que você está me falando? E aí, Maria meio que escuta isso e fala, beleza, mas eu sou sua mãe e você vai fazer porque eu estou mandando. Tanto que depois que Jesus fala, não compete a mim, ele vira para os servos e fala, faz tudo o que ele vos disser. E sai. E Jesus obedece. Então... aqui mostrando a importância de Maria nas nossas vidas, de como ela leva a nossa oração a Deus e como Jesus se alegra em atender um pedido de sua mãe. Não pense que Jesus ficou bravo com Maria fazendo isso. Jesus se alegra porque é um pedido de mãe. Entenderam? Nossa Senhora. Tá bom. Continuando. Temos... enfim, essa aí é só uma imagem para representar os milagres, mas eu queria que bola de Caná ficasse diferente. Aqui a gente vai falar da cura do paralítico. Os milagres, eles não estão em ordem cronológica, então não se apeguem muito a isso, só se apeguem nas lições que a gente tem a trazer. Mas a cura do paralítico é muito importante. Jesus estava numa casa falando, e essa casa estava muito cheia, porque com o passar do tempo, a fama, digamos assim, de Jesus
pela cidade vai se concretizando e todo mundo sabe, Jesus, é bom ali. Jesus é o cara. E aí ele está numa casa pregando e aí chegam umas pessoas com um paralítico num leito. E eles queriam chegar até Jesus para que Jesus curasse. Só que, como eu falei, a casa estava entupida de gente. Estava mais cheia que o metrô que eu peguei aqui. Gente, essa linha Lilás agora é tensa, tá? Mas estava entupida de gente. E, incluindo fariseus. Fariseus eram os mestres da lei da época que rebatiam muito Jesus enquanto Jesus ensinava. Mas, voltando, estava entupida de gente e os amigos do paralítico falaram: a gente vai curar esse moleque hoje, tá? O que eles fizeram? Vamos entrar, pedir licença? Não. A gente vai quebrar o teto e vai descer esse cara. E aí, eles quebram o teto e eles descem o paralítico até os pés de Jesus e Jesus olha ali o paralítico, olha os amigos e olha o paralítico e fala: que bonita a sua fé, seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus falam assim: mano, como assim? Só Deus pode perdoar o pecado. Quem é você? Quem é você, Jesus, para falar que você vai perdoar o pecado? E aí Jesus olha os fariseus falando: o que é mais fácil eu falar, seus pecados estão perdoados, ou levante e anda? Porque ele é um paralítico, né? O que é mais fácil eu falar, seus pecados estão perdoados, ou levante e anda? Para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados aqui na terra, eu ordeno: levante e anda, toma teu leito e vai embora. E o paralítico levanta e caminha. Ou seja, o que está mostrando aqui? Aqui, Jesus ele já está se revelando mais como já está se intitulando, digamos assim, o Filho de Deus. Ele já está falando abertamente, para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para mostrar que ele tem essa autoridade, para mostrar que ele é Deus. Porque ele fala: o que é mais fácil? Eu falar, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? O que é mais fácil? É mais fácil você falar para alguém: você está perdoado de tudo o que você fez. Ou é mais fácil você chegar para um cara cego e falar assim: a partir de agora você vai olhar, você vai conseguir ver, porque eu estou falando que você vai ver. O que é mais fácil? Os pecados estão perdoados. O pecado está perdoado, porque para você provar que o pecado está perdoado é muito mais fácil, em tese, do que você provar que o cara vai voltar à visão, certo? Todo mundo concorda. Então vocês entenderam o que Jesus acabou de falar? Ele falou, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Eu te perdoo. Aí o pessoal falou: nossa, mas só Deus perdoa, esse cara é um falso, ele é um falso profeta, papapá. Jesus falou assim: para mostrar que eu sou o cara, não é que eu só vou falar que seus pecados estão perdoados, eu vou falar isso e também que você está curado. E o cara levanta, efetivamente. Então assim, a gente vê aí o milagre de Jesus, sim ou não? É um milagre, acontece na natureza, um cara paralítico voltar a andar, sim ou não? Não, é um milagre de Jesus. Só que a primeira coisa, e presta todo mundo atenção aqui, a primeira coisa que Jesus falou para o paralítico foi o quê? Foi: os seus pecados estão perdoados, ou foi: levante e anda? E é exatamente isso, o ensinamento dessa aqui, um dos ensinamentos dessa passagem. Jesus, ele não está nem aí para o nosso corpo, porque vai ter outras passagens que ele fala assim: não liguem para quem pode matar vocês, não liguem para quem pode fazer mal ao corpo de vocês. O problema mesmo é fazer mal para a alma. E o que faz mal para a alma? Os nossos pecados. Então Jesus, a primeira coisa, o primordial, a primeira coisa que ele vai falar é o quê? Você está perdoado. Se você morrer agora, você vai para o céu. E depois, se você quiser também eu vou te curar da doença física. Se você quiser, você pode andar depois. Você pode andar depois. Mas o principal, qual que é o principal, gente? Os pecados estão perdoados. O perdão dos pecados. Vocês vão ver, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ler a Bíblia. E sim, é uma imposição. Vocês vão ver o quê? Que todo milagre que Jesus faz, a primeira coisa que ele fala é referente à alma e não ao corpo. É referente aos seus pecados estão perdoados e não a cura, efetivamente. Deu para entender? Porque o paralítico cai e Jesus, ainda antes de falar se os pecados estão perdoados, ele fala o quê? Que fé maravilhosa. Ele não fala: nossa, tá todo bagaçado aí, né, filho? Ele não fala isso. Ele fala: que fé maravilhosa, seus pecados estão perdoados. Então ele tá olhando o quê? Para dentro da pessoa. Ele olha para dentro. Foi mal. Me perdi. Não quero falar isso. Não fala isso não. Me perdi, foi mal. Mas continuando. Que lição, a última lição que a gente vai tirar do paralítico
além dessas questões, é a questão do que? O paralítico chega a Jesus por causa dos seus amigos. Então, sim, os amigos que a gente tem nessa vida são importantes para nós, além de nos ajudar na nossa caminhada, porque os amigos levaram o paralítico até Jesus. Porém, eles eram amigos do paralítico, então eles provavelmente caminhavam com o paralítico e levavam o paralítico... Caminhavam não. Meu Deus do céu, isso tá chapando já. Mas eles andavam, eles estavam junto com o paralítico ali e levavam o paralítico junto dele. E também levaram para quem? Para Jesus, que é o médico dos médicos. E eu convido vocês a fazer essa reflexão. Os amigos de vocês estão levando vocês para onde? Para mais perto de Cristo, para mais perto de Jesus? Ou estão afastando vocês dele? Estão levando vocês para festa na noitada, para bebedeira, para coisa errada? Ou eles estão levando vocês para a missa do domingo, para a igreja? Os amigos estão levando para onde? Porque é isso que a gente tem que se preocupar. É isso que essa passagem quer mostrar para a gente. Quem são os nossos amigos? Entenderam? Agora, todo mundo entendeu o paralítico? Boa. Vamos seguir para outros milagres de Jesus. Ele andava com ela. A gente vai falar de 2 milagres de Jesus que aconteceram ao mesmo tempo praticamente. Existia naquela época um cara muito gente boa assim, chamado Jairo, tá? E aí, esse Jairo, ele tinha uma filha. E essa filha estava muito doente há muito tempo. Ele foi ver médico. Os médicos resolveram? Não resolveram. Ele foi ver, sei lá, um monte de gente, um monte de médico, um monte de curandeiro, e a filha continuava doente. E aí, começou aquele murmurinho lá, né? Pô, Jesus, fiquei sabendo de um cara, Jesus, aí ó, ele cura. Jesus, que eu ouvi dizer que ele é o Messias, não? Claro. Então, o Jairo falou assim, eureka, né? Vão falar com Jesus para ele curar minha filha. E aí, ele vai correndo atrás de Jesus. Chega lá, Jesus fala assim, ó, Jesus, acontece o seguinte, eu ouvi dizer que você cura um monte de gente, que você faz um monte de coisa boa, e a minha filha tá muito doente, ela vai morrer. E assim, você tem que ir pra minha casa agora, porque senão ela vai morrer e é questão de minutos, questão de, assim, rapidão. Jesus fala o quê? Bora lá, né? Jesus queria curar a menina, queria salvar a menina. Só que aí, no meio do caminho, o primo vai explicar o que aconteceu. Como eu comentei, Jesus lá na casa onde o paralítico foi curado já estava cheio de gente, não estava? Porque Jesus estava aumentando, digamos, a sua fama, a sua popularidade. Então todo mundo queria falar com ele, todo mundo queria tocar nele. Então o trajeto onde Jairo falou com Jesus até a casa de Jairo, que é lá, pensa que isso aqui é tipo ali a Lilás, agora que o André demorou para chegar, que ninguém deixava. Então, o caminho estava lotado de gente, estava lotado, e eles não conseguiam andar, não conseguiam de maneira alguma andar, porque estava um monte de gente ao redor deles, tentando falar com Jesus, que Jesus era o cara ali. E aí, nesse meio de gente, tinha uma mulher que ela tinha um alto fluxo de sangue há muitos anos, e, como o André falou, também tentou ir para o médico, não conseguiu, nenhum médico cura, e enfim, ela tinha essa doença, que era um alto fluxo de sangue ali que acontecia nela. Uma hemorragia, e ela não curava, isso há muitos anos. Só que o que? Pessoas com esse tipo de doença, fluxo de sangue, lepra, essas coisas, eram consideradas impuras na sociedade e eram isoladas. Porque para o judeu, tudo que tem a ver com sangue é impuro, então eles não podem comer nada que tenha com sangue, eles não podem, enfim, sangue para eles não combina, entendeu? Então eles isolavam a pessoa da sociedade. E aí, quando Jesus estava caminhando, tentando caminhar, porque todo mundo estava ali apertado, Jesus, seus discípulos e Jairo tentando chegar até a casa de Jairo, a mulher, lá no cantinho, ela pensa com ela mesma: se eu conseguir tocar na ponta de suas vestes, eu vou me curar. E aí, ela, num ato de coragem e fé, sai passando ali no meio da multidão, ligando para ninguém se iam considerar impura ou se o que ia acontecer com ela, mas ela consegue tocar na pontinha da veste de Jesus, toca aqui. E aí ela cai ao chão e Jesus estava caminhando e para e fala: opa, alguém tocou em mim. Nisso os discípulos dos apóstolos ficaram assim: Jesus, você tá maluco, porque olha a tamanho da multidão, tá todo mundo tocando em você. Você vai reclamar que alguém tá tocando em você? E aí Jesus fala: não, mas foi diferente, porque alguém tocou em mim e de mim saiu o poder. E aí, nesse momento, a mulher, ela se apresenta
ali aos pés de Jesus e fala: fui eu sei que eu sou considerada impura, mas eu tinha fé que você é o Senhor dos Senhores, que se eu tocasse em você eu ia ficar curada. E Jesus fala: que bonita a sua fé, a sua fé te curou, vai em paz. E a mulher foi curada por ela ter fé. A gente comentou nas bodas de Caná que Deus quer a nossa participação para a realização dos milagres. Porém, não é apenas, além de participação física da gente fazer a coisa, é uma participação também o quê? Espiritual. Então, ter fé, não duvidar, acreditar realmente que vai acontecer é uma participação. Então, o paralítico tinha fé, a mulher tinha fé, Jairo tem fé, assim como os futuros milagres que a gente vai relatar aqui, as pessoas também tiveram fé. Então, fé é uma participação também. Vocês entenderam o porquê que a mulher que sofria do fluxo de sangue, ela foi tão elogiada por Jesus em questão de fé? Porque ela falou assim: eu não vou conseguir chegar em Jesus. Não tem como. A multidão está assim, absurda. Então, se pelo menos eu conseguir tocar na pontinha do manto dele, se eu conseguir tocar pelo menos na veste dele, eu vou ser curada. Então assim, a fé dela não foi só: eu só vou ser curada se eu tocar em Jesus. Não. Por quê? Porque não é o fato dela tocar ou não em Jesus que ela foi curada. É o fato dela ter a fé tamanha que ela falou o seguinte: eu sei que talvez eu não consiga, mas se pelo menos eu conseguir tocar na ponta, no Evangelho fala na franja da veste, nessa rebarbinha assim da veste, isso vai me curar. Então, por isso que Jesus elogia a fé dela, tá? E aí depois ela foi curada, eles continuaram seguindo até a casa de Jairo. Chegando lá, a menina estava viva? Não, a menina tinha morrido, porque por causa desse contratempo, Jesus, a multidão, a mulher que tinha tocado nele, um monte de coisa, a mulher tinha morrido. A menina tinha morrido, a filha de Jairo. E aí, estavam todos os parentes familiares já chorando, já tocando a música fúnebre, né, que era do costume dos judeus. E aí, Jesus chega e fala assim: o que está acontecendo aqui? Por que está tanto choro? Por que está tanta tristeza, tanto luto? Aí, obviamente, o que eles falam para Jesus? Eles viram para Jesus e falam: olha, demorou muito, a menina tá morta, né? E aí Jesus fala: não, ela não está morta, ela está adormecida e está prestes a acordar. E aí Jesus chama Pedro, Tiago e João e vai, juntamente de Jairo e essa mulher, e vão até o quarto da menina ver a menina, que já estava morta, mas Jesus diz: ela está apenas adormecida. Chegando lá, Jesus vê a menina na cama. Não, isso não é a menina, continua falando. Ele vê a menina na cama, pensava que era encenação, momento teatro. E aí, o que ele fala? Ele fala: menina, levanta, né? Na língua, talita cum. Então, ele fala o seguinte: levanta, porque você não está morta. E aí depois ele vai explicar para todo mundo que ficou de boca aberta, porque a menina claramente estava morta. Ele fala assim, em outras passagens: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, e aquele que já está morto, mas acreditou em mim, vai viver. Então Jesus, ele é a ressurreição, Jesus, ele é a vida. Tanto é que, já emendando no próximo, ele vai fazer outras ressurreições, além da dele e dessa menina. Ele tinha um melhor amigo, mas pensa assim, fecha os olhos, imagina o teu best friend forever, assim, ó, o cara que você conheceu desde sempre e vai continuar até velho, sabe, com essa pessoa. Ele tinha esse amigão que chamava Lázaro. E aí, musiquinha do Lázaro, DJC tocando na cabeça de geral aqui, né? E aí, o que acontece? O Lázaro, ele também estava o quê, primo? Adormecido, ou seja, ele estava morto. Mentira, calma, vamos explicar direito. Tá bom. Lázaro, chegou aos ouvidos de Jesus que Lázaro estava muito doente. Jesus falou: beleza, depois eu vejo isso aí. Aí, passou um tempo, chega a Jesus e fala: olha, faleceu. E aí Jesus chega a seus discípulos e fala: olha, a gente precisa voltar lá para Lázaro, porque ele está adormecido e eu preciso lá acordar ele. Aí os discípulos, sem entender, falam assim: ué, mas se ele está adormecido, deixa ele acordar então. Só que daí eles não tinham entendido e Jesus explica: olha, Lázaro faleceu, a gente precisa ir lá agora. E aí eles vão caminhando até a cidade de Lázaro. E chegando na porta da cidade de Lázaro, Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria.
E chegando à porta da cidade de Lázaro, Marta se joga aos pés de Jesus, porque vê Jesus de longe, e fala: olha, se você tivesse vindo aqui um pouco antes, um pouquinho antes, enquanto ele ainda estava aqui, você poderia ter curado. Se você tivesse chegado, nada disso teria acontecido, a gente não estaria sofrendo. E aqui eu quero a atenção de vocês. Por quê? Porque nessa passagem vai mostrar a questão da humanidade de Cristo. A gente fala que Jesus é humano e Deus, porém a gente relata de quê? Milagres, parábolas, ensinamentos divinos, e a gente pode às vezes esquecer que Jesus era humano. Porém aqui nessa passagem, Jesus vendo a irmã de Lázaro ali aos seus pés e tendo seu amigo próximo falecido, Jesus chora. O próprio Deus chorou ali naquele momento, vendo Marta e na situação, no contexto de seu amigo falecido. E aqui Marta, com fé, falando com Jesus, falando: se você tivesse chegado antes, e Jesus fala: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? E Marta responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus, aquele que deveria vir ao mundo. E ouvindo isso, Jesus pede, fala: me leve então aonde Lázaro está, no sepulcro. E aí, chegando lá, tudo que Jesus faz, a maioria das coisas, como a gente comentou, batismo, questão de deserto, sair para rezar, ele faz o quê? Para nos dar exemplo. E ele fala aqui nessa passagem, ele chega na frente do sepulcro onde Lázaro estava e fala assim: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas fala assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo seus pés e mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ou seja, Jesus mostra aqui a questão do quê? Ele está mostrando o exemplo que a gente precisa fazer de render graças a Deus. E ele fala: eu bem sei que você me ouve, mas eu faço aí para o povo que está aqui me vendo, para eles que creiam também que você me enviou. E mais uma vez, assim como lá na casa onde ele cura o paralítico, ele faz isso para crer nele e fala: Lázaro vem para fora e ressuscita ali na frente de todo mundo que estava. E aí é aquela velha história: a tumba foi aberta, a voz de Jesus chamou para vir para fora e Lázaro foi ressuscitado, né? E aí, outra questão: quantas irmãs Lázaro tinha? 2, Marta e Maria. Teve uma outra vez que o que acontece? Jesus, ele foi para casa de Marta e Maria e de Lázaro. E aí, Marta, ela ficou assim: meu Deus do céu, é o Messias que está chegando. Eu vou pra cá, deixa eu arrumar um negocinho para ele comer, porque ele é uma visita muito especial, deixa eu varrer a casa, eu vou abrir a janela para ficar uma temperatura boa, eu vou ligar o ar-condicionado, ligar a luz, ligar o som, né, os microfones para Jesus, para a gente receber muito bem Jesus. E aí, o que acontece? Jesus, ele chega, Marta estava trabalhando pra caramba, e Maria, ela trabalhou ou não? Ela ajudou a irmã ou não? Não, ela ficou sentada, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus falar. E aí, Marta, teve uma hora que ela se incomodou. Imagina vocês estão recebendo, sei lá, o cara mais importante, assim, um chefão, e aí você tá trabalhando, feito condenado, pra ficar toda a experiência melhor possível. E aí, tá o seu irmão, ou seu amigo, vagabundo, ficando, né, ouvindo, sentadão lá, relaxado. Você vai ficar puto ou não? Eu ficaria muito bravo. Eu sim. E aí, Jesus, ele fala o seguinte: Marta vai reclamar para Maria, fala assim: ô Jesus, faz com que minha irmã ajude a trabalhar aqui, porque só eu estou fazendo tudo. Isso não é justo não. E aí Jesus falou assim: Marta, você não entendeu a coisa. Por quê? Porque a Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar a meus pés. Então me deixa ficar brincando. Muitas das passagens que a gente fala, existem músicas sobre. Então essa passagem é uma música, a de Lázaro é outra, a carta de João que eu li é outra. Porém, eu quero comentar algo, deixa eu comentar aqui rapidinho, algo dessa passagem. Por que a gente separou essa passagem? A gente está falando de milagre, depois vai falar de parábola, sermão, só que esse versículo aqui não tem nenhum milagre, não tem nenhuma parábola. Mas eu separei esse versículo porque eu queria falar algo de mim. Eu vou aqui dar um testemunho, porque
Porque essa é uma passagem que mostra que mesmo a gente fazendo as coisas para Deus, a gente ainda pode estar distante. O que me ocorre? Comecei agora, mês de fevereiro, entrei na faculdade, estou muita coisa para fazer, e aí eu dei 3 semanas de aula seguida aqui no clima, sei lá, foi puxado, rapaziada. Porém, eu preocupado em querer dar uma boa aula aqui para vocês, tanto aqui como na turma de domingo, preocupado em estudar, preparar as coisas para aula, preparar as coisas para faculdade, trabalho, projeto, tudo mais, em que chegou um momento que eu tava que nem Marta, pega coisa ali, leva para lá, pega coisa ali, leva para lá, para o quê? Para tentar agradar a Deus, tentar fazer o quê? Uma boa aula aqui para vocês, tentar explicar certinho. Porém, o que me ocorre? Eu deixei de rezar, deixei de ler a Bíblia, e estava me afetando porque eu não estava aos pés de Jesus. E aí ele fala, Maria escolheu a melhor parte. Então, mesmo na correria de, vou servir em 4 missas no dia, vou vir dar aula no Crisma e tudo mais, mesmo a gente tentando agradar ao máximo, a gente ainda pode estar distante. Justamente pela questão do que a gente já falou na aula de Quaresma, de que o André já falou, do quê? De não ter um contato com Deus, de não conversar com Ele. Então, mesmo eu preocupado aqui, fazendo as coisas para Deus, eu estou explicando o que Ele fez, eu estava distante. Por quê? Porque eu não estava rezando. Porque por causa da correria do dia a dia, e isso pode acontecer. Então eu falo isso para vocês se atentarem. Mesmo na correria, sempre tirem um tempinho para Deus. André, vocês vão me perguntar. Você acabou de falar no milagre das bodas de Caná, na transformação de água em vinho, que Jesus pede a nossa participação, sim ou não? Jesus pede nosso esforço, sim ou não? Jesus pede nosso trabalho, sim ou não? E agora você está falando que não é para trabalhar, não é para ser que nem Marta, para ser que nem Maria, ficar vagabundeando ouvindo Jesus? Alguém está pensando nisso? Alguém está confuso? Pode levantar a mão. Boa. O que acontece? É importante o trabalho? Muito importante. Muito importante o trabalho. É importante você fazer o melhor, que nem o primo. Eu estou me desdobrando, eu estou correndo. É importante. Mas a melhor parte, ela é ouvir a Jesus. Ela é rezar, ela é dialogar com Cristo. Então, quantas vezes você mesmo, o primo deu o testemunho, você não precisa falar para ninguém, mas quantas vezes você mesmo, e nem com questão de servir a Deus, eu não sou coroinha, não tem problema, eu não sou marianinha, não sou acorde, não tem problema. Quantas vezes você estava querendo ser uma pessoa melhor mesmo, você estava querendo mudar, ser uma pessoa boa, mas você estava querendo ser uma pessoa boa como? Através dos seus esforços, através da sua vontade, do seu corre, do seu trabalho. Não é assim que funciona. Vocês estão entendendo? A gente vai melhorar na vida, a gente vai se santificar, a gente vai se aproximar mais de Jesus se a gente parar e ouvir. É importante trabalhar, é importante servir a Deus, mas ouvir. A gente vai falar de último milagre rapidinho, que não é um milagre em si, mas uma situação que não se ocorre. O que acontece? Os discípulos estavam num barco e Jesus vai de encontro a eles como? Da forma mais normal possível, né? Andando sobre as águas. Né? Quem não faz isso? E aí, nesse meio tempo, eles estavam lá no barco e Jesus caminha sobre as águas e vai até eles. E aí Pedro fala, olha, me faz andar também sobre as águas. E aí Jesus fala, então vem. Vem, sai do barco e vem até mim, andando sobre as águas. Super normal, né? Normalzão. E aí Pedro sai, caminha e cai. Caminha um pouquinho e cai. E aí, o que acontece? Ele cai porque ele ouve as tempestades, ele ouve os trovões, a ventania que estava agitando o mar, ele fica com medo. Ele começa até a andar em direção a Jesus sobre as águas. Mas aí, o que acontece? Ele vê um trovão, ele vê um raio, e aí ele fica com medo, fala assim, meu Deus, eu vou afundar, Jesus não está aqui comigo. E ele para de acreditar e ele vai afundando. E aí Pedro mergulha, aí Jesus estende sua mão, puxa e fala um versículo que eu acho muito bonito, esse versículo eu gosto muito. Jesus fala a seguinte frase: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, muitas das coisas que a gente pede para Deus, que a gente quer que aconteça, não acontece por quê? Por falha nossa. Porque Jesus deu a possibilidade de Pedro andou, mas homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro duvidou no seu coração de que era capaz, de que realmente ia acontecer, de que Jesus realmente ia estar lá para ele, e ele afunda. Então, se atentem, como eu comentei igual na questão de Marta e Maria, se atentem a esse versículo também. Não duvidem.
Apesar das inconstâncias da vida, das situações, Jesus está conosco. Outra muito rápida. Jesus, teve uma vez que os discípulos estavam no meio do barco e estava uma tempestade muito forte. E aí Jesus estava no barco dormindo. Só que a tempestade estava, absurdo, o barco ia, com certeza virar na cabeça dos discípulos. E aí, eles não sabiam o que fazer, tentando controlar o barco, eles acordam Jesus roncadaço. E aí eles acordam Jesus e falam, Senhor, pode fazer aquele negocinho lá? E aí Jesus fala, cala-te. E a tempestade cessa, para. E aí Jesus ainda fala para eles, nossa, o que ele fala? Esqueci. Ele fala igualmente essa questão, ele fala, já viram tanto e vocês ainda não têm fé? E aí ele volta a dormir e os discípulos ficam maravilhados no quesito de quem é esse homem que até os ventos obedecem. Vocês viram que o primo ele foi meio ameno, né? Ele falou, os discípulos chegaram lá e falaram, Jesus, faz o seu milagre. Na verdade, eles falaram isso, mas depois eles gritaram pra caramba e falaram assim, Jesus, nós vamos morrer, cara. Faz alguma coisa, você quer que a gente morra? Você não se importa que a gente morra, não? Eles ficaram desesperados. E aí falaram isso. E Jesus realmente acalma as tempestades. Por quê? Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo na questão de tempestade, né? Só que além disso, uma outra analogia. Jesus estava dormindo atrás do barco. E quem sabe de barco minimamente sabe que o leme, a condução, fica na parte de trás. Ou seja, Jesus estava dormindo, mas Ele estava na parte de trás do barco. Ele estava no comando, Ele estava no leme, Ele estava no controle da situação. Então, a gente mesmo, a nossa vida pode estar uma bosta, desculpa a palavra, pode ter uma tempestade para lá, pode estar chuva, pode ter um monte de coisa, mas Jesus está controlando, Jesus ele está atrás do barco. Jesus está com a gente, Ele vai deixar tudo no seu devido lugar. Bom, encerrados os milagres, a gente vai para as parábolas e vão ser poucas porque a gente se perdeu um pouquinho e a gente tem pouco tempo, a gente tem uma parte muito grande ainda para falar. Então as parábolas, se atentem, que a gente vai tentar falar muito rápido, mas são parábolas bem curtas e bem fáceis de explicação. A primeira é a do grão de mostarda. Qual é a parábola do grão de mostarda? Jesus explica. Ele fala assim, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Para quem não sabe, o grão de mostarda é uma árvore, tem uma semente minúscula, milimétrica, bem minúsculazinha. Ele fala, reino de Deus é como um grão de mostarda, que no início é a menor de todas, mas depois cresce e vira a maior das árvores. O que ele está querendo dizer? Ele fala que a gente não precisa começar a nossa vida na igreja já vindo para o crisma, dando aula, já servindo no altar, fazendo as coisas. Começa o quê? No grão de mostarda, começa no pouco. Uma palavra ali, uma homilia do padre na missa, algo que algum de nós falou aqui para vocês, tocou o coração de vocês, sementinha foi plantada. E se regada do jeito certo, alimentada do jeito certo, ela vai crescer e sua fé vai crescer e ela vira a maior das árvores. Continuando, a gente tem a parábola do banquete. Pode falar, por favor. A parábola do banquete, ela era a seguinte. Tinha um homem com uma casa gigantesca, um rei. Ele falou, olha, eu quero fazer uma festa. E, enfim, já vai estar tudo pronto. É só, chamar as pessoas que eu quero que você chame. Ele falou pro seu servo, já vai ter comida, já vai ter os lugares. É só vir. E aí o servo vai, sai e chama as pessoas. Os caras dão aquela desculpa esfarrapada, minha avó vai pro jiu-jitsu, meu peixe afogou. O cachorro comeu meu convite, tá ligado? Foi mal, minha avó vai nascer, vou lá ver. E aí, eles dão essas desculpas, aí calma aí, volta aqui que a gente precisa ir rápido. Mas ele volta lá pro rei, o servo, e fala, olha, ninguém aceitou. E aí o rei fala, olha, chama quem você vê. Chama morador de rua, chama fariseu, ladrão, aleijado porque não está escrito aqui. Chama geral. Chama quem você pensa? Chama a tropa. E aí foi chamando. Ele foi chamando, e umas pessoas vieram para a festa e foi enchendo a casa. O que a parábola do banquete quer nos mostrar? Que a nossa festa celeste, a nossa festa lá do céu, ela já está preparada para nós. A gente já está lá, já está esperando a gente ir. Porém, a gente tem que aceitar o convite. Ou seja, a gente tem que, aqui na terra, aceitar o convite de Cristo e viver uma vida justa, uma vida santa, para
a gente poder chegar na festa e ser bem recebido, porque a festa já está pronta. São muitos convidados? São muitos convidados, mas poucos os decididos, como disse. Porém, a parábola relata que algumas pessoas tentaram entrar na festa, algumas pessoas convidadas tentaram entrar na festa, porém com umas vestes, tipo, nada a ver, muito feia. Aí o rei falou, não, você vai embora, sai daqui, você não vai entrar não. O que isso significa? Que a gente recebe o convite, a gente é convidado para o banquete, é convidado para a festa, porém eu não posso ir. A gente tem que ir como a gente está, porém a gente tem que se modificar no meio do caminho. Então a gente recebe o convite a viver uma vida com Cristo. Só que eu não posso chegar ao final da minha vida e estar igual quando eu comecei. A gente tem que ter essa mudança de vida. Então essa questão do rei expulsar a pessoa da festa é no quesito de você aceitou meu convite, beleza, ia na igreja lá todo domingo, mas vivia na farra, vivia na revoada, ia na bebedeira, não mudou de vida, não aconteceu nada, não rezava, sai, não vai entrar na festa? Não. Essa parábola, ela tem a ver também com os judeus e os católicos. Os primeiros convidados da festa, os nobres, os aristocratas, essas pessoas que o dono da festa chamou primeiro, simbolizam os judeus, que é o povo escolhido. A festa é o céu. Só que aí, Jesus vai lá, chama todo mundo, né? Jesus, no caso, o cara que vai chamar, os convidados, chama os judeus. Só que os judeus, eles aceitam? Não, eles dão a desculpa esfarrapada que o peixe afogou. E aí, o pai, o dono da festa, ele fala o seguinte: já que o meu povo, os meus convidados legítimos de verdade não aceitaram, vamos chamar quem vier. E aí tem a questão, vem os pagãos, vem os idólatras, vem, sei lá, os de outras religiões. E esses gentios, que a gente chama, que são essas pessoas que não são judias, né, que não eram judias, elas, que é o que o Privo falou, mudando, colocando a melhor veste, fazendo o melhor para o banquete, para chegar no céu, esse povo, que antes era o povo, a escória, somos nós católicos. Então, a gente não foi o primeiro povo chamado. Jesus, ele veio para chamar os judeus. Os judeus rejeitaram ele, aí veio o catolicismo. Entende? Então, é uma parábola para isso também. Mas lembrar que a questão, Jesus veio justamente para espalhar essa palavra, de que a salvação era para todos. Era para os judeus, claro, mas os judeus rejeitaram e falaram, não, é isso, valeu. Ele falou, beleza, então só para vocês. E aí, Jesus faz esse convite para todos nós. Então, quando a gente falou na aula de vida privada, a gente falava que a gente precisava de uma nova e eterna aliança. Essa eterna, que fica de passado, presente e futuro, porém eterna também de todos. Então Jesus não tirou os pecados só de quem era judeu, só de quem seguia ele, tirou o pecado de todo mundo, basta a gente se converter. A última parábola é da ovelha perdida, bem rápida. Fala aí, André. Ovelha perdida. Jesus está falando lá, e falou assim, tinha um pastor com 100 cabeças de ovelha. Tinha um rebanho de 100 ovelhinhas. Uma, ela vai lá e se perde. E aí, o que ele faz, esse pastor? Esse pastor, ele vai atrás dessa ovelha perdida. Ele deixa as 99 no estábulo, ele deixa as 99 no cercadinho e vai atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque essa ovelha perdida é preciosíssima para esse pastor. E é a mesma coisa com Deus. Se nós, tanto humanidade, nos perdemos, quanto você individualmente se perde, Jesus, que é esse pastor, ele vai deixar o resto para te buscar. E aí ele encontra essa ovelha, está falando na parábola, ele encontra essa ovelha toda machucada. E ele bota nos ombros, ele cuida dessa ovelha e volta como se fosse carregando um filho. E para nós é a mesma coisa. Jesus, ele vem, ele vê que a gente está perdido, ele vê que a gente está machucado no meio do mundo, ele vê que a gente está com as patas quebradas. Ele faz o quê? Ele pega a gente no colo e volta. Ele se sacrifica por nós. Isso significa a parábola da ovelha perdida, e por isso que Jesus é conhecido também como bom pastor. Ele é o nosso bom pastor, aquele que guia. Sim, ele guia o rebanho, mas além de guiar, ele salva quem está perdido. Ele salva nós que somos a ovelha perdida. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei que eu e o Mauro, a gente tem a cruz do bom pastor, e a cruz do bom pastor mostra isso, que é Jesus no meio com uma ovelha nos ombros e o seu rebanho atrás. Chegando agora no ápice da aula, que era para a gente ter chegado um pouco mais cedo, mas é o Sermão da Montanha. E aqui é onde a gente quer o foco de vocês. A gente precisava do foco antes, mas agora a gente precisa do foco redobrado, porque apesar de a gente precisar ser um pouco rápido, a gente vai passar o Sermão da Montanha com cuidado, mas
é muito importante que vocês entendam tudo que está falando. O Sermão da Montanha foi tipo o ápice, esse foi o auge, além dos milagres das parábolas. O Sermão da Montanha foi quando Jesus chegou e canetou. Sabe aquele meme lá do cara descrevendo pegando fogo? É tipo isso aí, ele fez isso aí. Então ele canetou legal esse Sermão da Montanha, e a gente precisa muito da atenção de vocês. Qual é o primeiro ponto que a gente vai falar do Sermão da Montanha? Que Jesus fala. Jesus fala a questão de nós julgarmos os outros. O que ele fala? Como eu falei, a gente vai ler muito, mas vocês não precisam abrir. Ele fala, não julgueis... Errei o lugar. Ele fala assim, não julgueis e não sereis julgados. Porque, do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados, e com a medida com quem tivesse medido, também vós sereis medidos. E o que ele está falando aqui? Ele está falando que, se você vai e fica falando mal do outro, ficar apontando o outro, beleza, você está julgando o cara, tudo certo, vai lá e faz o teu. Mas na tua hora você não reclama também. Na tua hora, como ele disse, você botou o cara lá em cima, tu vai ser cobrado o dobro, tu vai ser cobrado lá em cima. E o que a gente vai trazer uns outros pontos, só que eu... Não, pode ser fixo. Tá bom. Qual que é o outro ponto que eu vou trazer? A questão que Jesus fala de amar os inimigos. Eu vou juntar o não julgar e amar os seus inimigos num ponto só, que a gente vai falar uns negócios. Mas, Jesus fala, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que odeiam, orar pelos aqueles que vos maltratam e perseguem. Deste modo, seriam os filhos do vosso Pai que está no céu. Pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Que recompensa tereis se eu fizer bem apenas àquelas pessoas que eu gosto, que eu tenho coisa? Que recompensa tereis? Vou fazer assim também aos publicanos? Saudai os vossos... Não fazer isso, meus pagãos. Portanto, sede perfeitos, pois eu sou perfeito. O que a gente quer falar aqui? É bem difícil essa questão que Jesus fala de amar o seu inimigo. Justamente na questão de julgar. Porque acontece, a gente julga muito, tudo mais, e a gente, ao longo da vida, querendo ou não, uma hora ou outra você treta com alguém, gente, vamos ser sinceros. Quem aqui já tretou com alguém? Levanta o braço. Olha aí. Quem aqui tem contato com essa pessoa? Ó, que bom, vocês perdoaram os inimigos de vocês, que legal. Mas o que eu vou falar aqui? Uma questão importante. Tretar você pode tretar qualquer pessoa, mas questão, eu quero me referir agora aos inimigos mesmo. Aquela pessoa que te difamou pela escola inteira, que falou mal de você, inventou mentira. Ou você que fez isso dela também, tá valendo. Isso dela. O que é isso? O que vocês estão apontando? Luísa, tá apontando o cabo aí? Tá denunciando? Enfim, a gente quer falar dessas pessoas, das pessoas que a gente fala, olha, não tem como, eu não vou perdoar esse cara de jeito nenhum, não tem como. Só que Jesus fala, que recompensa você tem se você faz o bem apenas àquele que é teu amigo. Porque ele comenta aqui, o mesmo sol que nasce sobre a tua cabeça é o mesmo sol que nasce sobre a cabeça do teu inimigo, dos injustos. Deus ama todos. Deus não se importa se você tem rixa com um ou com outro. Todo mundo, até o seu inimigo, é filho de Deus. Então você tem que amar também, porque, como cristãos, imitadores de Cristo, se Jesus ama todos, nós temos que amar todos, inclusive os nossos inimigos. No mesmo sermão, ele ensina o Pai Nosso. Ele fala lá, eis como deveria rezar, Pai Nosso, e destrincha o Pai Nosso. Ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Ou seja, aqui, muito bom, que o Pai Nosso está bem em negrito. Ele está bem em caps lock aqui na Bíblia. Por quê? Porque o Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai não é do André, não é do Ivan, Pedrinho, Antonella, nenhum servo. O Pai não é meu, não é deles, é exclusivo. O Pai é nosso. É meu, é teu, é nosso. Nosso, só nosso? Não, nosso também. Dos nossos inimigos, que tanta gente fala mal, tanto que a gente difama, fica de rixa, fica brigando, fica apontando o dedo, ou então o que eles fazem isso, fica apontando o dedo. Por quê? O que acontece? Por que a gente tem que perdoar os nossos inimigos? Porque senão acontece a mesma coisa. Quem lembra aqui da aula? Quem estava aqui na aula de Antigo Testamento? Espero que todos. Mas enfim. Na aula de Antigo Testamento a gente conheceu dois irmãos, certo? Caim e Abel. Quem... Era nós dois. Vem aqui os dois irmãos. Corre.
Pode largar o microfone. Tem os dois irmãos. Quem lembra o que aconteceu com Caim e Abel? Um matou o outro. Vou te levar pro campo ali. E é isso. Um beijo. Tchau, Pedrinho. Vai, acabou, volta aí, Pedro. Participação do Pedro, bate palma. Porém, ator nato, né? Porém, Caim mata o seu irmão Abel. E aí, aqui eu convido vocês a fazerem esse paralelo. Do mesmo modo que Caim mata o seu irmão Abel, você aponta o dedo pra pessoa que você não gosta, fala mal, ou a pessoa aponta o dedo pra você, te julga, fala tudo, só que daí Deus vai nos fazer a mesma pergunta que ele fez para Caim. Ele chega para Caim e fala: Caim, onde está o teu irmão? E aí Caim responde: acaso sou eu o guarda dele? Eu sou babá dele? Eu Fala assim para Deus, olha o desaforo. Ele fala: acaso sou eu que tenho que saber onde ele está? Você que é Deus, você que tem que saber de tudo. Ou seja, ele dá essa afronta em Deus. Porém Deus nos convida a refletir e nos pergunta: onde está o teu irmão? Aquele que você falou mal, aquele que você apontou dedo. Porque, como eu falei, o Pai é nosso. Então essa pessoa é sim o seu irmão. Então ele nos pergunta: onde está o teu irmão? E é muito difícil a gente falar isso, é muito difícil, porque mexe com o nosso ego. Como que eu vou perdoar um cara que falou mal de mim pela escola inteira, me difamou, ou que então, a gente tem uma rixa desde sempre, não tem como, eu falo mal desse cara, esse cara fala mal de mim, como que eu vou fazer isso? No Pai Nosso está falando: perdoai as nossas ofensas. Não, vocês entenderam? Perdoai as nossas ofensas. Tá muito fácil. Gente, vocês não rezam o Pai Nosso, não? Vamos lá. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, Deus só vai nos perdoar se a gente perdoar quem nos ofendeu. Certo? Essa questão de perdão. Vou falar aqui de outra parte que ele fala nesse Sermão da Montanha, que tem muita coisa que ele fala aqui, que ele fala sobre as duas portas. Basicamente é o seguinte: ele chega... Nessa questão de perdão, ele complementa não só seus inimigos, mas ele fala dos seus amigos também, aqueles amigos que estão com você na tua vida, porém brigou um pouco. Ele fala: se você vai no altar deixar alguma oferta e você tem um amigo que você não está tudo certo com ele, não está tudo de acordo, larga a oferta lá no pé do altar e vai se reconciliar com seu amigo, porque senão, enfim, dá todo o B.O. que a gente sabe que dá B.O. A gente ficar nessa amargura, tá certo? Amargura. Nesse ranço que pesa, porque não tem como a gente querer continuar caminhando para frente e ficar olhando para trás. Meus problemas estão ali, tretei com a pessoa ali, meu inimigo está ali, tretei com meu amigo, e eu estou querendo caminhar, vou caminhar, descaio. Não tem como, isso não acontece. Então a gente precisa perdoar, apesar de ser difícil, como eu falei, mexe o quê? Com o nosso ego. Então a gente precisa perdoar para o quê? Conseguir seguir em frente. Há relatos de muitas vidas que são travadas, que não dão sequência por causa de falta de perdão. Porém, são um dos casos que a gente não vai entrar em detalhe. Aí Jesus, ele fala de uma parábola das duas portas. Uma porta é a porta larga. É aquela porta que parece, é do tamanho daqui da frente da igreja, sabe? É aquela portona assim gigante, toda colorida, e uma multidão vai por ela. Uma multidão de gente, uma penca de gente passa por essa porta. E a outra é aquelas portas feias, aquelas portas bem fininhas, é um filetinho assim, ó. Não presta atenção lá não, presta atenção aqui. É uma porta, tamanho da grossura do meu dedo. E aí, ela é feia, ela é baixa, ela é estreita. Só que o que Jesus vai falar? A porta grande que passa a multidão é a porta do inferno. Porque tem muita gente sendo condenada para o inferno. E a porta pequenininha, aquela porta estreita, baixinha, que à primeira vista não é tão atraente assim, é a porta do céu. Por quê? Porque é difícil de passar. É óbvio que é difícil. A gente tem que renunciar às nossas vontades, a gente tem que renunciar aos nossos pecados, a gente tem que perdoar o nosso próximo. Então, nenhuma indireta, viu? Então, a porta estreita é o caminho do céu. E, além disso, ele vai falar uma outra parábola, que ele fala o seguinte: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Gente, vamos lá. Na época das grandes navegações, quem já viu isso em história? Levanta a mão. Vocês sabem como é que eles conservavam a carne? Com muito sal, certo? E além disso, o sal, ele faz o quê? Ele tem gosto próprio? Ou ele tempera porque ele realça o sabor do alimento?
Ele realça o sabor do alimento. Então, Jesus ele fala o seguinte: vocês têm que ser o sal da terra. Por quê? Porque o sal ele conserva e ele dá sabor. Ele aumenta o sabor da terra. O sabor da terra. Sabor. E ele fala o seguinte, presta atenção. Além de sal da terra, com sabor, sal da terra, ele fala pra gente ser luz do mundo. Ninguém, vocês já viram alguém acender, imagina, tá no época de apagão, tá ligado? Chovendo pra caramba, alerta civil no celular, apagão assim, de meia hora, você vai lá e faz o quê? Acende uma velinha. Quem já fez isso? Boa. Faz sentido você acender uma vela e deixar ela fechada no quarto enquanto você tá na sala? Não faz nenhum sentido isso, porque você vai usar a luz para te iluminar. A luz do mundo, que Jesus ele fala que a gente tem que ser essa luz do mundo e o sabor, sal da terra. A gente tem que conservar o mundo, a gente tem que dar sabor para o mundo, mas além de tudo a gente tem que iluminar o mundo. Não é para você ficar escondido no teu quarto enquanto a sala, que é o mundo, precisa da tua luz. E a luz não é nossa, a luz é de Cristo, mas Jesus ele pede para a gente fazer isso. Essa questão, então a questão da gente ser convidado quando a gente vai na caminhada de Cristo, Jesus fala, a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo para aqueles que não conhecem, que não sabem, não sentiram nada, não sentiram o rosto, para a gente apresentar Cristo a eles. A gente precisa ser essas pessoas, esses faróis que iluminam. Eu vou puxar uma outra passagem sem ser do sermão. Eu vou rápido. É uma outra passagem rapidinha, sem ser do sermão, mas o que acontece? Pedro, antes de ser Pedro, ele era Simão. Simão, a gente chama ele de Simão Pedro, mas ele faz uma profissão de fé em um certo momento, porque eles estão caminhando e Jesus para e fala: olha, muita gente fala muita coisa de quem estão dizendo aí que eu sou? O que eles estão falando que eu sou? Aí eles falam, alguns falam que você é Elias. Elias era um profeta no Antigo Testamento. Alguns falam que você é João Batista e tudo mais. Alguns falam que você é tal coisa. Aí Pedro fala: tu és o Deus, o Filho dos Deus vivo. Eu não falei essa passagem por causa de Pedro, eu falei por causa desse debate que teve. Quando Jesus pergunta quem estão falando que eu sou, comentam de João Batista. Aí a gente falou que o quê? João Batista é aquele que veio abrir o caminho. Só que tinha uma confusão, aparentemente, na época, de que algumas pessoas olhavam para João Batista e podiam falar que era Jesus, e algumas pessoas podiam olhar para Jesus e podiam falar que era o João Batista. Antes de você falar isso, nesse momento que Pedro ele reconhece que Jesus é Cristo, que Jesus é Deus, Jesus ele fala o seguinte: Simão, porque o nome dele era Simão, agora você não vai mais se chamar Simão, você vai se chamar Pedro. Por quê? Porque você é a pedra que eu vou fundar a igreja. Você vai ser o primeiro papa, você vai ser o cara que vai sustentar todos os apóstolos e todo mundo a partir daí, porque a sua fé é mais forte que a de todos. E Pedro significa pedra. E Jesus, quando a gente está em Cristo, a gente não é mais Simão, a gente vira essa rocha, essa pedra para a nossa vida e para a vida dos outros. Em que sentido? A pedra é firme, é dura, é forte. Então com Deus nós somos mais fortes. Certo? Mete bala. Mas continuando, tinha essa confusão de que olhava para Jesus e podia falar que era João Batista, e de que olhava para João Batista e confundiam, porque Jesus pergunta e fala: quem diz isso que eu sou? Os caras, João Batista e pá. Então tinha essa confusão. Mas por que tinha essa confusão? Justamente pelo que a gente acabou de falar e o que o André comentou muito bem. A gente é sal da terra e luz do mundo. E João Batista, ele é um perfeito exemplo de imitação de Cristo, porque ele imitava tão bem Cristo, caminhava, falava e pregava tão bem, que o povo olhava para João Batista e podia falar que era até o próprio Jesus, porque como o André mesmo disse, a luz que sai de nós, quando a gente fala de Cristo, não é nossa, é Ele quem dá, a gente apenas reflete a luz que Ele está lançando. Depois do Sermão da Montanha, bem depois, quase no final, Jesus, ele vai acontecer a transfiguração. Ele vai chamar Pedro, Tiago e João, e aí eles vão subir uma montanha, porque a montanha, sempre que tiver montanha na Bíblia, vai ser um local de recolhimento para a gente falar com Deus, amém? Boa. Então eles vão subir na montanha e Jesus vai falar o seguinte. Muito importante essa questão de recolhimento com Deus, desculpa, eu sei que está apertado o tempo. Mas o padre falou disso na homilia do domingo, muito importante essa questão da montanha, porque a gente sobe na montanha de recolhimento para falar com Deus.
não sei se vocês perceberam, qualquer igreja que vocês forem, o altar, nem que seja 1 centímetro, mas ele vai estar mais elevado. Vai estar mais elevado, porque na missa é ali, na celebração, onde a gente vai... Sobe a montanha para conversar com Deus. Bom, eles subiram a montanha, Jesus falou o seguinte: peraí, já volto. Os discípulos acabaram dormindo, e aí quando eles acordaram, eles viram Jesus transfigurado. Transfigurado, ó, trans é mudança e figurado vem de figura. Ele estava com a sua figura, com a sua forma mudada. Transfigurado, não estava transformado, ele estava transfigurado. E aí ele estava resplandecente, brilhando, emanando luz, e do lado dele tinha 2 pessoas. Uma pessoa chamada Elias, que é o maior dos profetas, e uma pessoa chamada Moisés. Elias, por ser o maior dos profetas, ele simboliza todos esses profetas, enquanto Moisés, como ele carrega as tábuas da lei, ele simboliza a lei, os mandamentos, certo? Isso significa o quê? Que Jesus, que está no centro, ele é perfeito profeta e é o perfeito cumprimento da lei. Jesus, ele vem, ele é o profeta, e mais do que profeta, ele é o próprio Deus, mas também ele é a própria lei, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Lembra? É o caminho, assim como os 10 mandamentos são o nosso caminho. Presta atenção aqui que está acabando, rapidão, a última coisa. Ó, quando os discípulos acordaram e viram essa beleza, Pedro, ele chegou e falou assim: Jesus, tive uma ideia, tá muito bom aqui, tá muito bonito, tem Moisés, tem Elias, então vamos fazer o seguinte, eu vou construir 3 barraquinhas, 3 tendas, para vocês 3 dormirem, e a gente poder ficar aqui até o sol raiar. E aí o que acontece? Quando Pedro fala isso, vem uma nuvem, lembra? Nuvem com a voz de Deus Pai, e o Espírito Santo desce de novo. Então temos a Trindade. Qual que é a Trindade mesmo? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está transfigurado, vem a luz do Espírito Santo, a nuvem e a voz de Deus Pai fala, e fala o quê? Este é o meu Filho muito amado, ouvi-o, escutai-o. Deus, ele estava falando para a gente escutar, para a gente seguir a Jesus. E quando falou isso, os apóstolos, estão vendo aqui que eles estão com cara de medo, estão tudo encolhido? Por quê? Eles ouviram a voz de Deus, eles viram uma nuvem tão sombria que eles esconderam o rosto, por isso que eles só conseguiram ouvir a voz de Deus. Quando eles levantaram o rosto, Moisés e Elias já tinham sumido, já tinham desaparecido, e Jesus voltou ao normal. E aí quando ele voltou ao normal, ele fala o seguinte: Pedro, Tiago, João, não contem o que vocês viram para ninguém. Por quê? Porque isso é uma prefiguração da ressurreição de Jesus. É como se Jesus estivesse antecipando a sua ressurreição bem depois. Deu para entender? Boa. Então, só para terminar, eu sei que o horário já está um pouquinho apertado, mas feche os olhos, pega a passagem que mais remeteu a vocês, pode fechar mesmo, vai ser rapidinho, eu prometo. Vocês não vão lembrar de tudo, obviamente, mas pega o que vocês mais sentiram tocado, seja o perdão, seja você ser a luz do mundo, seja a questão das parábolas, dos milagres, de Jesus salvar primeiro a alma e depois o corpo, e vai pensando nisso e reflita na sua vida, porque é muito importante. A Bíblia, o que estamos falando aqui, o que acontece na igreja, na missa, não é alheio, não é um negócio fora da sua vida. Podem abrir os olhos. Eu quero que vocês, de verdade, vivendo essa quaresma muito bem, se preparem para a melhor Páscoa que vocês vão ter. A Páscoa é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa é o ápice da nossa vida cristã. Então se preparem de verdade e rezem a Bíblia. Tudo que a gente falou está aqui e tem muito, muito mais. Esse não é um livro de história, não é, eu estou sem nada para fazer, deixa eu ler. Não, isso é um livro que vocês vão ter intimidade com Jesus. Então, por favor, se vocês quiserem fazer com que esse crisma frutifique, leiam a Bíblia, rezem o texto, conheçam Jesus. Por quê? Porque não vai adiantar de nada, absolutamente nada. A gente está aqui falando para vocês o ano inteiro, vocês aqui, se vocês não rezarem. A gente precisa do quê, pessoal? De oração. A gente precisa de conversa, de diálogo com Deus. Amém? Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. E não pensem que a Bíblia é um livro qualquer. Como eu falei, são relatos que a gente falou realmente aconteceu. Então os evangelhos são coisas históricas, tirando as parábolas, que são obviamente parábolas, mas as cartas, uma carta de São João que eu li no começo, e as outras cartas que tem, foram cartas realmente escritas.
Os evangelhos foram testemunhos escritos que os apóstolos tiveram e viram. Não pense que, baboseira, eles inventaram. Não inventaram nada, porque, tirando João, todos os apóstolos foram martirizados. Morreram por causa disso, pela sua fé em Jesus. Vamos levantar para rezar? Amém?